Ele é um líder de igreja, que ganha vida como pescador durante o dia e participa de reuniões e cumpre seus deveres à noite. Sua internet é fraca e frequentemente ele tem problemas com a rede de energia elétrica e se depara com todos os tipos de dificuldades em seu dever. Confrontado com essas dificuldades, como ele confia em Deus para passar por elas? Ao passar por essas coisas, o que ele ganha? Em 2019, um parente pregou o Evangelho de Deus Todo-Poderoso comigo. As palavras de Deus Todo-Poderoso eram a verdade. Senti que era a voz de Deus e aceitei feliz sua nova obra. Lia a palavra de Deus todos os dias e ia às reuniões. Às vezes a internet ou a energia falhavam e eu perdia as reuniões online. Ficava chateado, mas lia os detalhes da reunião mais tarde e enviava meu entendimento ao grupo. Comungava e cumpria meu dever da melhor forma. Graças a Deus. Mais tarde fui escolhido líder de igreja. No início, dividia o trabalho com 2 outros líderes. Por isso, não achava difícil nem estressante. Logo fui escolhido para supervisionar várias igrejas. No início, eu não quis esse dever. Mas isso lhe permitiria praticar mais, o que é bom. Por que então não quis aceitá-lo? Certo, porque não tinha praticado muito como líder e ainda tinha muitas deficiências. Por isso, temia não conseguir. Mais tarde, li a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Noé tinha ouvido apenas umas poucas mensagens, e nessa época, Deus não tinha expressado muitas palavras. E por isso, não há dúvida de que Noé não entendia muitas verdades. Ele não compreendia ciência moderna nem conhecimento moderno. Era um homem extremamente comum, um membro comum da raça humana. No entanto, em um aspecto, ele era diferente de todos os outros. Ele sabia ouvir as palavras de Deus. Ele sabia como seguir e obedecer às palavras de Deus. Sabia qual era o lugar do homem e era capaz de acreditar e obedecer verdadeiramente às palavras de Deus. Nada mais. Esses poucos princípios simples foram suficientes para permitir que Noé realizasse tudo o que Deus tinha confiado a ele. E ele perseverou nisso não só por alguns meses, nem por alguns anos, nem por algumas décadas, mas por mais de um século. Esse número não é assombroso? Quem poderia ter feito isso senão Noé? Ninguém. E por que não? Algumas pessoas dizem que é devido a não entender a verdade, mas isso não está de acordo com os fatos. Quantas verdades Noé entendia? Por que Noé foi capaz de tudo isso? Os crentes de hoje leram muitas das palavras de Deus. Entendem alguma verdade. Por que, então, são incapazes disso? Outros dizem que é por causa dos caracteres corruptos das pessoas. Mas Noé não tinha um caráter corrupto? Por que Noé foi capaz de alcançar isso, mas as pessoas de hoje não são? Porque as pessoas de hoje não acreditam nas palavras de Deus, não as tratam, nem obedecem a elas como a verdade. E por que elas são incapazes de tratar as palavras de Deus como a verdade? Por que são incapazes de obedecer às palavras de Deus? Elas não têm temor a Deus. Sim. Então, quando as pessoas não têm entendimento da verdade e não ouviram muitas verdades, como ocorre o temor a Deus? Na humanidade das pessoas,
devem estar presentes duas das coisas mais preciosas de todas. A primeira é consciência, e a segunda é um senso de humanidade normal. A posse de consciência e de senso de humanidade normal é o padrão mínimo para ser uma pessoa. É o padrão mínimo e mais básico para medir uma pessoa. Mas isso está ausente nas pessoas de hoje, e por isso, não importa quantas verdades ouçam e entendam, o temor a Deus está fora de seu alcance. Qual, então, é a diferença entre a essência das pessoas de hoje e a de Noé? Elas não têm humanidade. E qual é a essência dessa falta de humanidade? Bestas e demônios. Bestas e demônios. Não soa muito bem, mas está de acordo com os fatos. Uma forma mais educada de expressar seria dizer que elas não têm humanidade. As pessoas sem senso e sem humanidade não são pessoas. São inferiores até mesmo aos animais. A razão pela qual Noé ter sido capaz de completar a comissão de Deus foi que, quando Noé ouviu as palavras de Deus, ele foi capaz de memorizá-las. Para ele, a comissão de Deus era um empreendimento vitalício. Sua fé era inabalável. Sua vontade permaneceu inalterada por 100 anos. Foi porque ele tinha um coração que temia a Deus. Ele era uma pessoa real e tinha o senso máximo de que Deus tinha confiado a ele a construção da arca. Pessoas com tanto senso como Noé são muito raras. Seria muito difícil encontrar outra. Amém. A atitude de Noé em relação à comissão dele é digna de ser seguida. Correto. Sim. Noé não entendia muitas verdades, mas tinha um coração que temia e obedecia a Deus. Quando Deus disse a Noé para construir uma arca, pois enviaria um dilúvio, Noé aceitou sem hesitar. Noé sabia que a comissão que Deus lhe dera não era fácil, pois construir uma arca envolveria tomar medidas precisas. Mas, embora o projeto fosse difícil, Noé não recusou, pois sabia que era a comissão de Deus para ele. Correto. Ele acreditava que Deus o guiaria e ajudaria. Assim confiou em Deus para completar sua comissão. Correto. Correto. Ao ponderar as palavras de Deus, percebi que eu não tinha a razão nem a humanidade de Noé. Quando fiquei responsável por várias igrejas, não tive fé e só confiei em mim mesmo. Achei que era incapaz, inexperiente e que tinha muitas deficiências. Eu me preocupava bastante, por isso não quis aceitar o dever. Minha fé em Deus não era como a de Noé, nem um coração que temia e obedecia a Deus, nem a razão e a humanidade de Noé. Quando percebi, não tive mais medo, e aceitei esse dever como Noé aceitaria o seu. Amém. Mas mal iniciei esse trabalho, encontrei um problema. Descobri que eu tinha muito trabalho a fazer. Eu devia entender os estados dos irmãos na igreja, apoiar os que não se reuniam normalmente, conhecer as dificuldades deles no dever e comungar para resolvê-las, e ajudá-los a aprender a cumprir seus deveres, etc. Tudo isso era responsabilidade minha. Correto. Diante desses problemas, eu não sabia por onde começar, não sabia como fazer bem esse trabalho e me senti muito estressado. Essas dificuldades me deixaram negativo. E quis dizer ao líder que não era apto para o dever, porque eu era inexperiente e estava sendo difícil. O líder soube do meu estado e me enviou uma passagem. É da palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: no passado, quando Deus enviou Moisés para tirar os israelitas do Egito, qual foi a reação de Moisés à comissão que Deus lhe deu? Ele disse:
que não era eloquente, que tinha fala e língua pesadas. Ele tinha esse único e pequeno defeito. Ele não era eloquente, mas de fala e língua pesadas. Mas ele resistiu à comissão de Deus? Como ele a tratou? Ele se prostrou no chão. O que significa prostrar-se no chão? Significa submeter-se e aceitar. Ele prostrou todo o seu ser diante de Deus, desatento a preferências pessoais, e não mencionou nenhuma dificuldade que tinha. Qualquer coisa que Deus quisesse que ele fizesse, ele faria prontamente. Por que ele foi capaz de aceitar a comissão de Deus, mesmo quando achava que não havia nada que ele podia fazer? Porque ele tinha fé verdadeira dentro de si. Ele tinha alguma experiência da soberania de Deus sobre todas as coisas e assuntos. E nos 40 anos de sua experiência, ele tinha descoberto que a soberania de Deus é onipotente. Por isso, ele aceitou a comissão de Deus com vivacidade e partiu para fazer o que Deus o havia comissionado a fazer, sem dizer outra palavra sobre isso. O que significa ele ter partido? Significa que ele realmente acreditava em Deus e realmente confiava nele e realmente se submetia a ele. Não era covarde e não fez uma escolha própria, nem tentou recusar. Em vez disso, teve confiança total e partiu para agir com a comissão de Deus sobre si, cheio de fé. Sua crença era esta: se Deus comissionou isso, então tudo será feito como Deus diz. Deus me instruiu a tirar os israelitas do Egito. Portanto, eu irei. Já que é isso que Deus comissionou, Ele irá à obra e Ele me dará força. Eu só preciso cooperar. Essa foi a percepção que Moisés teve. Na época, as circunstâncias não eram favoráveis para os israelitas nem para Moisés. Tirar os israelitas do Egito era, segundo a visão do homem, simplesmente uma tarefa impossível, pois o Egito era separado pelo Mar Vermelho e atravessá-lo era outro desafio. Poderia Moisés realmente não saber como seria difícil cumprir essa comissão? Em seu coração, ele sabia, mas ele só disse que tinha fala e língua pesadas, que ninguém obedeceria às suas palavras. No coração, porém, ele não rejeitou a comissão de Deus. Quando Deus instruiu Moisés a tirar os israelitas do Egito, ele se prostrou e aceitou. Por que ele não mencionou as dificuldades? Foi porque, após 40 anos no deserto, ele não conhecia os perigos do mundo dos homens, ou até onde as coisas tinham chegado no Egito, ou a luta dos israelitas de então. Ele não conseguia ver essas coisas com clareza? Era isso que estava acontecendo? Certamente não. Moisés era inteligente e sábio. Tendo visto, sofrido e experimentado todas essas coisas no mundo dos homens, ele as conhecia e jamais as esqueceria. Ele conhecia essas coisas muito bem. Então ele sabia como seria difícil a comissão que Deus tinha lhe dado? Se ele sabia, como foi capaz de aceitar essa comissão? Ele tinha fé. Com sua vida de experiência, ele acreditava na onipotência de Deus. Por isso aceitou essa comissão de Deus com um coração repleto de fé e sem a menor dúvida. Digam-me, em seus 40 anos no deserto, Moisés foi capaz de experimentar que, em Deus, nada é difícil, que o homem está na mão de Deus? Com certeza, essa era a sua experiência mais verdadeira. Em seus 40 anos no deserto,
Houve tantas coisas que representavam um perigo mortal e ele não sabia se sobreviveria a elas. Todos os dias, ele lutava por sua vida e orava a Deus por proteção. Esse era seu único desejo. Nesses 40 anos, o que ele experimentou mais profundamente foram a soberania e a proteção de Deus. Mais tarde, então, quando ele estava aceitando a comissão de Deus, seu primeiro sentimento deve ter sido: nada é difícil em Deus. Se Deus diz que isso pode ser feito, certamente pode ser feito. Já que Deus me deu tal comissão, Ele certamente garantirá isso. É Ele que fará isso, não um homem qualquer. Antes de partir para a ação, o homem deve ter um plano e fazer preparativos de antemão. Ele deve lidar primeiro com as preliminares. Deus precisa fazer essas coisas antes de agir? Ele não precisa. Todo ser criado, não importa quão influente seja, não importa quão capaz ou poderoso seja, não importa quão desvairado seja, está na mão de Deus. Moisés tinha fé, conhecimento e experiência disso. Portanto, não havia um pingo de dúvida ou medo em seu coração. Como tal, sua fé em Deus era especialmente verdadeira e pura. Pode-se dizer que ele estava repleto de fé. Amém. Amém. Após a leitura, percebi que eu era um covarde que não tinha fé em Deus. Deus convocou Moisés para tirar os israelitas do Egito, para libertá-los da escravidão. Moisés não tinha um exército, e foi muito difícil completar essa comissão. Mas Moisés obedeceu a Deus e acreditou que Deus tiraria seu povo do Egito. Sim, a fé de Moisés era verdadeira. Correto. Sim. Quanto a mim, vi muitas dificuldades e quis recusar esse dever. Achei que seria muita pressão, que seria um fardo e que eu não conseguiria completá-lo. Eu não confiava nem tinha fé em Deus. Só confiava em minhas habilidades. Achei que fazer bem meu trabalho tinha a ver com calibre e experiência. Não cria que toda a obra é feita por Deus. Fui muito arrogante. Foi Deus quem permitiu que eu cumprisse esse dever. Ele governa e arranja tudo. Eu devia ter fé para cooperar. Eu não devia mais rejeitar esse dever. Eu cria que, se confiasse em Deus, Ele me guiaria e ajudaria. Para que eu aprendesse a verdade nas dificuldades e compreendesse os princípios. Graças a Deus. Correto. Lembro-me que Deus diz: as pessoas são capazes de tudo que Deus exige delas. Ele não pede o impossível. Deus busca resolver os problemas das pessoas em todas as coisas. Vocês devem entender isso. Não entendam Deus de forma errada. Amém. Amém. Deus não nos impõe fardos pesados. Se orarmos, confiarmos e tivermos fé em Deus, todas essas dificuldades serão resolvidas. Correto. Cumprir esse dever revelou que eu carecia de fé e compensou meus defeitos, permitindo-me passar por mais situações e entender a verdade. Graças a Graças Deus. a Deus. Na Venezuela, temos problemas com a eletricidade, a internet e a economia. E temos que trabalhar muito para sustentar nossa família. Meu pai e eu íamos pescar às 3 horas da manhã e só voltávamos à tarde. Passar o dia inteiro no mar me cansava muito. Mas em casa não queria descansar, pois havia tanto que não sabia fazer em meu dever. E eu precisava estudar, me equipar e compensar minhas deficiências para cumprir bem meu dever. Se eu não o fizesse, decepcionaria Deus. Lembrei-me dos santos da Era da Graça. Eles seguiam o Senhor Jesus, espalhavam o Evangelho, passavam por muitos perigos e sofriam muito. Meu pouco sofrimento não se comparava. Portanto, quando voltava para casa, pegava meu celular
e via que tarefas tinha. E enviava mensagens aos irmãos, perguntando se tinham dificuldades. Quando alguém não sabia cumprir seu dever, eu lhe dizia o que aprender ao cumprir o meu. Que Graças a Deus. maravilha! Ao cumprir meu dever, aprendi a confiar em Deus. E quando os irmãos tinham dificuldades, eu orava a Deus para que me guiasse a achar as palavras de Deus que os ajudariam. Compartilhava a palavra de Deus e comungava com eles, e seus estados melhoravam. Ao ajudar os irmãos, eu também ganhei, e meu entendimento da verdade se tornou ainda mais claro. Maravilha! Aprendi que Deus nos guiará contanto que confiemos nele. Embora houvesse dificuldades, eu não era mais tão fraco. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas logo me deparei com outro grande problema. O que aconteceu? Por causa da internet ruim, não conseguia me reunir com os irmãos, nem cumprir o dever. Esse problema não estava nas minhas mãos. Então orei a Deus, pedindo que me guiasse nessa situação. Orei e me acalmei aos poucos. Então li a palavra de Deus. Quando você está por baixo, quando menos consegue sentir Deus, quando está na maior dor e se sente mais isolado, quando você sente que está distante de Deus, o que com certeza você deve fazer? Clamar a Deus. Quando clama a Deus, você fica forte. Quando clama a Deus, sente que Ele existe. Quando clama a Deus, você sente seu governo. Quando clama, ora e coloca sua vida nas mãos dele, você o sente a seu lado. Sente que ele não o abandonou. Quando sente que ele não o abandonou, quando sente de verdade que Deus está a seu lado, como é a sua fé? Ela pode ser apagada pelo tempo? Não pode. Amém. Amém. Que palavras maravilhosas. Diante das dificuldades, clamar a Deus é a melhor senda de prática. Correto. Nas dificuldades, clame a Deus e você terá fé e força. Somos limitados, não vemos o que está fora do nosso campo de visão. Por isso, sempre tememos as dificuldades que surgem. Deus governa tudo. Se confiarmos nele, ele nos ajudará em nosso dever. A palavra de Deus me deu fé e força. Devia cumprir meu dever, apesar das dificuldades. Eu devia orar e confiar em Deus e trabalhar ainda mais. Graças a Deus. Assim, busquei uma internet mais estável na rua para participar das reuniões. Quando presidia uma reunião, eu saía às 8 da noite e só voltava para casa tarde da noite. Eu tinha muito medo a caminho de casa, porque morava num bairro perigoso e temia que roubassem meu celular e eu não pudesse mais cumprir meu dever. Eu orava a Deus, pedindo forças para persistir em meio às dificuldades. Não demorou e recebi uma mensagem. Um irmão soube disso e me enviou uma mensagem. Irmão, sei que está passando por dificuldades e que tem saído à noite para cumprir seu dever. É muito perigoso. Tenho uma bicicleta e vou emprestá-la a você. Isso facilitará sua locomoção. Graças a Deus. Essas dificuldades me ensinaram a confiar em Deus. Entendi que Deus é soberano sobre tudo e é Ele que arranja ambientes para todos. Ao longo da minha experiência, vi as ações de Deus e minha fé se fortaleceu. Quando outros enfrentavam dificuldades parecidas, eu lia a palavra de Deus e comungava minha experiência para ajudá-los e dar-lhes fé em Deus. Graças a Deus. Ouvir sua experiência me ajuda. Eu costumava ter medo das dificuldades, mas agora entendo que Deus usa isso para aperfeiçoar minha fé e minha confiança nele. Graças a Deus. Sim,
Quando voltava da pescaria, eu lia a palavra de Deus e, na hora das reuniões, pegava a bicicleta e procurava uma internet boa. Eu orava pedindo a Deus que me guiasse a cumprir melhor meu dever. Eu não me preocupava mais. Só queria cumprir bem meu dever de acordo com a vontade de Deus. Mesmo com as dificuldades, obedeceria aos arranjos de Deus para experimentar o ambiente que Ele arranjara para mim. Graças a Deus. Depois, os irmãos me ajudaram a encontrar um lar adequado com uma internet mais estável. Agradeci a Deus Todo-Poderoso por poder cumprir melhor meu dever e eu progredira muito. Graças a Deus. Mais tarde, disseram-me que eu seria responsável por mais trabalho, que meu fardo seria maior e que eu assumiria mais trabalho e mais irmãos. Mas eu não tinha mais preocupações. Contanto que confie em Deus, Ele me guiará e ajudará. Amém. Graças a Deus. Deus diz: quanto mais você considera a vontade de Deus, maior será seu fardo e mais rica a sua experiência. Quando estiver atento à vontade de Deus, Ele porá um fardo sobre você e o iluminará sobre as tarefas que confiou a você. Você focará todas as verdades relacionadas ao ler as palavras de Deus. Se você tem um fardo pela vida dos outros, esse é um fardo que Deus lhe confiou. E você sempre o carregará em suas orações. O que Deus faz foi colocado sobre você, e você está disposto a fazer o que Deus quer fazer. Isso é o que significa assumir o fardo de Deus como se fosse seu. Em muitos casos, as provações de Deus são fardos que Ele dá às pessoas. Qualquer que seja o fardo que Deus lhe dê, você deve suportar, pois Ele sabe que você pode suportá-lo. O fardo que Deus lhe deu não excederá sua estatura ou os limites da sua resistência. Então, sem dúvida, você pode suportá-lo. Seja qual for o fardo que Deus lhe der, ou qual provação, lembre-se de uma coisa. Após orar, se você entende a vontade dele, ou se é esclarecido pelo Espírito, se essa aprovação é Deus disciplinando-o ou lhe avisando, não importa se não entende. Não demore a cumprir seu dever e dedique-se a ele fielmente. Ele ficará satisfeito e você manterá seu testemunho. Amém. 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 Graças a Deus. Lendo as palavras de Deus, entendo. Deus não nos dará um fardo impossível de suportar, pois conhece nossa estatura e sabe o que podemos fazer. Quanto mais considerarmos a vontade de Deus e quanto maior for nosso fardo, mais profundo será nosso entendimento dele. Devo orar a Deus para aceitar esse fardo com sinceridade e obediência, para buscar a verdade em dificuldades e buscar sua vontade por trás de tudo. Pois meu coração é entorpecido, minhas noções são muitas, e sei que minha estatura é imatura e que minha fé é pouca. Graças a Deus. Com essas dificuldades, vi que, nessas horas, posso conhecer melhor a mim mesmo e as ações de Deus, e ter mais fé em Deus. Graças a Deus. Quando comecei a cumprir esse dever, raramente orava e não buscava a orientação de Deus. Confiava em meus talentos para cumprir o dever e não tinha fé. Após ler a palavra de Deus e entender sua vontade, ganhei fé. Eu orava e confiava em Deus e comungava com os líderes, aprendendo os princípios relevantes para meu dever e algumas sendas para fazer o trabalho da igreja. Graças a Deus. Não estou mais num estado negativo. Quando algo me acontece, aprendo a buscar a verdade, a executar bem meu dever e, nas dificuldades, a orar a Deus. E Deus me ajuda a passar pelas adversidades. Não acho mais meus problemas tão grandes. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus nos permite experimentar dificuldades para entrarmos na vida. Correto.
Se não fosse pelas dificuldades, eu não teria sido esclarecido por ele. Não teria este entendimento, muito menos experiência verdadeira. E não cumpriria bem o meu dever. Agora entendo a palavra de Deus. Quanto mais você considera a vontade de Deus, maior será seu fardo e mais rica a sua experiência. Amém. Desejo suportar mais fardos para retribuir o amor de Deus. Graças a Deus. Hoje, a Venezuela tem muitos problemas com sua economia, serviços públicos e internet. Embora fique estressado às vezes, aprendi a confiar em Deus, a buscá-lo e a ter fé nele. Se não fossem essas dificuldades, não veria a importância de cumprir meu dever, nem como buscar Deus nas dificuldades. Graças a Deus por permitir-me obter esse conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus.